Nós estamos vivendo esse tempo, nós estamos iniciando essa minissérie de 2 sábados, mas nós estamos vivendo esse tempo que é o advento, nós chamamos de advento. Antes de eu explicar para você o que significa o advento, o que significa essa palavra, eu quero dizer que todos nós, sem exceção, nós temos uma agenda. Nós temos um calendário. Alguns mais organizados, outros menos organizados, mas você provavelmente sabe quando você vai entrar de férias, seja da escola, da faculdade e principalmente do trabalho. Na verdade, do trabalho, você ora todos os dias para que o tempo seja remido para que as férias aconteçam. Então você tem uma agenda, a gente tem uma agenda, a gente tem Natal, a gente tem Ano Novo e a gente vive os ritmos das nossas vidas baseado nas nossas agendas. As nossas agendas, elas ditam isso. Elas ditam quando você tem que acordar, quando você tem que estudar, quando você tem que descansar, quando você tem que fazer a sua prova, quando você tem que entregar um projeto dentro do seu trabalho. Então tudo isso e o ritmo da forma que você vive é guiado por essa agenda. Quem tem a agenda mais cheia normalmente vive nesse ritmo mais acelerado. Só que um dia, algumas pessoas se reuniram e elas falaram assim: olha, e se houvesse outro calendário que ditasse o ritmo da nossa vida, que não o calendário comum? Não que tenha algo errado no calendário comum, mas se houvesse outro calendário que pudesse ditar a forma que a gente vive. E surgiu uma coisa chamada calendário cristão, lá no 4º século, onde a igreja se reuniu e falou: olha, e se a gente vivesse o tempo de forma diferente? Não que a gente vai abrir mão das nossas responsabilidades, mas que se houvesse uma maneira de eu viver um tempo de uma maneira diferente, que a minha vida nessa terra se conectasse, se linkasse com a narrativa bíblica. Existe uma grande história acontecendo, que ela não é a nossa história, mas nós fazemos parte dessa grande história. Se você abre a Bíblia em Gênesis, a gente vê a história de um casal que deu início à humanidade. Depois a gente vê o pecado, depois a gente vê o povo de Israel, depois a gente vê alguém encarnando sobre essa terra, Senhor Jesus, o próprio Deus, e ele morrendo naquela cruz, e depois a gente vê a igreja nascendo, e hoje nós fazemos parte desse movimento, estamos aqui como igreja, e nós aguardamos a volta de Jesus. Essa é a grande história da humanidade. É uma narrativa cósmica, é uma narrativa celestial. E quando eu e você vivemos essa vida, quando nós abrimos, por exemplo, a Bíblia, que sim, foi escrita há muitos anos atrás, parece que aquela história não tem nada a ver com a gente. É tão distante de tempo, de cultura, que a gente olha e fala assim: mas o que isso tem a ver comigo? Mas na verdade tem tudo a ver. A nossa história, a nossa vida, o nosso tempo, ele está conectado com essa grande história. Aquilo que nós vivemos dia após dia, ele está conectado, ligado diretamente com essa grande narrativa. Então eu e você, nós não podemos viver a nossa vida da maneira que a gente quiser. Se nós estamos aqui hoje respirando, é porque existe algo sendo feito através de nós, e existe algo que Deus quer fazer. Um propósito, um plano, nessa grande narrativa no qual eu e você fazemos parte. Nós não somos os protagonistas. Nós vamos ver pouco tempo nessa terra, vai vir uma nova geração, e depois outra, como já foi no passado. Mas nesse momento, nesse tempo, eu e você fazemos parte dessa história, dessa grande narrativa. E aí essas pessoas se reuniram e falaram: e se a gente conectasse essa nossa vida com essa história bíblica? E eles criaram vários tempos, várias estações, e eles chamaram esse tempo que antecede o Natal de Advento, que significa nada mais do que vinda, do que chegada, mais especificamente expectativa, espera de algo que vai chegar. Por quê? Porque é o que antecede o Natal. Então eles falaram: e se nesse tempo a gente vivesse essa expectativa de algo que vai vir, de algo que vai acontecer, esse anseio de algo que vai mudar a história para sempre? É claro que a gente sabe que isso já aconteceu. Jesus já veio, ele já nasceu, ele já morreu naquela cruz. Então nós agora vivemos esse momento que nós chamamos de advento, primeiro olhando para trás, olhando para aquilo que Jesus já fez, que foi encarnar sobre essa terra e mudar a história para sempre. Só que a gente também vive esse período agora olhando para frente. Porque quando Jesus ressuscitou e ele ascendeu aos céus, ele falou: eu vou voltar. E quando nós vivemos esse momento, nós geramos essa expectativa dessa notícia de que um dia ele vai voltar, e nós criamos essa esperança, mas também nós olhamos para trás, para o Natal que vai vir, e nós celebramos aquilo que já aconteceu. Então esse é o tempo que nós estamos vivendo.
A gente está entre, é o já e ainda não. Já aconteceu, mas também ainda não aconteceu. E o que eu quero compartilhar com vocês é um texto que fala sobre essas verdades de expectativa. De não só olhar para trás, mas também olhar para frente para a gente esperar sobre algo que ainda vai acontecer. Você pode abrir em João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Enquanto você abre mais uma vez, eu gostaria de orar. Se você já abriu aí no celular e a sua Bíblia, você pode fechar os olhos. Deus, nós queremos agora, Pai, alinhar o nosso coração ao Senhor. Deus, existe uma palavra do Senhor para cada um de nós, que vai alcançar o nosso coração, que vai alinhar o nosso coração ao seu. Deus, nós queremos ouvir a sua voz, que é a sua palavra, Pai. E eu quero pedir que o seu Espírito, que está em cada um aqui, seja esse tradutor, seja esse alto-falante, seja esse que vai traduzir a mensagem para que a gente possa compreender, mas que possa cair no nosso coração e para que possa gerar fruto. Então, Pai, em nome de Jesus, na autoridade do seu Filho, eu quero te pedir que o Senhor nos conceda a oportunidade de, mais uma vez, ouvir a sua palavra, mas principalmente que o teu Espírito Santo possa alcançar o nosso coração, gerando transformação. Em nome do Senhor, amém. João inicia o evangelho dele lá no capítulo 1, versículo 1, dizendo assim: no princípio era aquele que é a palavra. Quando João inicia esse capítulo 1 e versículo 1, ele está diretamente fazendo um link com Gênesis 1. Gênesis 1, se você abrir aí, o primeiro versículo da Bíblia diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então João, ele começa quase igual, ele começa quase da mesma forma, só que em vez de ele dizer assim, olha, no princípio, eu quero voltar um passo antes do princípio. Eu quero começar um pouco antes de quando tudo foi criado. Eu quero dizer algo que aconteceu antes da própria criação existir. Então, o que João está iniciando no evangelho dele, ele está dizendo, olha, Gênesis 1 foi o início, mas eu quero falar um pouquinho do que aconteceu antes. E ele vai dizer, era aquele. Ou seja, ele vai dizer, antes do início de todas as coisas, existia essa palavra, que ela já existia antes de tudo existir. A expressão que João diz aqui é que ela tinha uma existência contínua sem início. É como se eu e você voltássemos no tempo cada vez mais, antes de tudo, antes de toda a história de Israel, antes de Noé, antes de Abraão, antes de Adão e Eva, e a gente visse a criação, visse Deus falando, haja luz, visse Deus criando todas as coisas, mas antes disso ainda, existia a palavra que sempre existiu. Ele está olhando e focando nessa existência que existia continuamente antes de tudo existir. Basicamente ele está dizendo, olha, antes do início de todas as coisas, um ser já existia continuamente. O que quer dizer isso para a gente? A resposta é não sei. Eu sei que a gente não consegue imaginar na nossa mente construir algo que sempre existiu. Então ele olha para antes. E ele diz, existia no princípio, era aquele que é a palavra. E a palavra que João está falando aqui, obviamente ele já está falando de Jesus, mas ele usa essa expressão logos, que talvez você já tenha ouvido, mas ele está dizendo propositalmente essa palavra. Quando João está escrevendo o evangelho, existem dois públicos prestando atenção no que João estava falando. Existiam os gregos e os judeus. Para os dois grupos, a palavra logos tinha um significado. Então ele está dizendo, olha, estou falando aqui com vocês, sabe quando Deus criou todas as coisas? Existia a palavra antes de tudo existir. E essa logos, aí, quando ele fala para o grego entende e fala, logos, eu sei o que é. Eu sei que o logos é esse raciocínio lógico que permeia toda a criação e toda a existência das pessoas. É esse raciocínio, a gente pode definir basicamente como uma filosofia. Então o grego, ouvindo a João, fala, opa, eu sei do que você está falando, deixa então eu prestar atenção porque eu entendo sobre isso. E aí o judeu que está ouvindo, e ele fala logos, os judeus falam, eu sei do que você está falando da escritura, da Torá. Logos significa a escritura, a palavra. Então eu sei do que você está falando, então deixa eu prestar atenção. Então João está agora com a atenção dos dois públicos. Os gregos e os judeus estão olhando para João e, ok, o que você vai falar a partir disso? Porque nós entendemos bem o que é logos. Cada um à sua maneira, mas nós entendemos bem. E ele inicia no versículo 2 e diz, ele estava com Deus. E era Deus. Então essa palavra que existia antes da existência de todas as coisas, continuamente existindo,
ele não só, e aqui a expressão não é que só que ele estava com Deus numa companhia de Deus. Não. Ele estava com Deus num relacionamento íntimo, numa comunhão completa com Deus. Ele tinha esse relacionamento junto, de face a face. Isso é interessante porque ele está dizendo o seguinte, olha, essa palavra, ele não é Deus Pai, mas ele tinha uma comunhão eterna com esse Deus Pai. Como que você explica isso? A resposta é, não sei. Eu só sei que é isso. É algo que a gente não consegue compreender de um relacionamento tão íntimo, em tanta comunhão, e ao mesmo tempo que são duas pessoas diferentes, mas ao mesmo tempo é a mesma essência. Então, o que ele está dizendo é o seguinte, olha, desde toda a eternidade, o Pai e o Filho viviam face a face, nessa comunhão perfeita, nesse deleite infinito um do outro, desse amor compartilhando glória. E aí, de repente, ele decide abrir mão disso, se encarnar sobre essa terra. E foi esse amor que ele compartilhava com o Pai que levou ele até aquela cruz. E ele finaliza dizendo que e a palavra era Deus. Ele está dizendo, ao mesmo tempo que não era Deus Pai, ele tinha a mesma essência de Pai. Ele tinha a mesma natureza de Pai. São duas pessoas diferentes, mas vivendo essa mesma essência numa comunidade que ao mesmo tempo é um, mas ao mesmo tempo são três. Pergunta, como que a gente explica isso? A resposta é, não sei. Mas João está construindo algo, que a melhor palavra para isso é algo cósmico, algo inexplicável, algo magnífico, algo que os judeus e os gregos estão olhando e falando, aonde que ele vai chegar? Eu conheço Logos, mas o que ele está falando? E ele continua no versículo 13 e diz, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito. Agora, João ele dá um passo a mais e ele agora começa a olhar para a criação. Entenda, antes ele estava falando da palavra que existia continuamente antes da criação, ele era eternamente existente e agora ele olha para a criação e fala, agora, sabe tudo que vocês estão vendo aqui, o ar que vocês estão respirando, a vida de vocês, a roupa que vocês estão vestindo, tudo isso aí foi criado por essa palavra. Ele foi o instrumento da criação. Algo em algum momento se deu início, e essas coisas que se deram início por causa da palavra. E a expressão que ele usa, nada do que existe, quer dizer que o que passou a existir por causa da palavra, não foi que a palavra olhou para uma matéria-prima e a partir daquilo criou algo. Não, ele tirou dele mesmo. Então quer dizer que ele não só criou, mas ele é o sustentador de todas as coisas. Você e eu estamos aqui porque a palavra decidiu continuar nos sustentando na eternidade. Então ele não só gerou dele do nada, mas ele está sustentando isso porque foi ele que criou, foi a partir dele. Então, João, ele está dizendo, olha, vocês que entendem o que é Logos, o que é a palavra, eu quero dizer, ela é eterna. Ela não tem início. Ela, ao mesmo tempo que ela não tem início, ela é relacional, ela se relaciona com o Pai. E ela também é Deus. E ela também foi a criadora de tudo, mas não só criou tudo do nada e a parte dela, mas que ela mantém tudo existindo. Então João está criando um cenário aqui. Ele está construindo um imaginário para que aquele público, e aqui hoje somos nós, começasse a contemplar essa construção que ele está fazendo e fala, cara, isso aqui é inexplicável, é inimaginável. E ele continua no versículo 4 e diz, nele estava a vida. Essa palavra que existia antes da existência de todas as coisas, existia infinitamente, que tinha essa comunhão com Deus, e era Deus, mas não Deus Pai, e que criou todas as coisas, sustenta todas as coisas. Ele não tinha a vida no sentido de dar a vida, ele era a própria vida, ou seja, ele é a fonte da própria vida. Sabe o que significa isso aqui? Quando a gente olha essa grande narrativa que eu falei, e você sabe essa história, a gente sabe que em algum momento deu tudo errado. Adão e Eva foram criados, e aí Deus dá uma ordem para ele e fala, ó, vocês não podem comer desse fruto do conhecimento do bem e do mal. E eles obedeceram certinho, e graças a Deus por isso. Amém? Não. Deu tudo errado. Eles não obedeceram. E quando Deus falou isso com eles, ele disse o seguinte, olha, se vocês comerem desse fruto, vocês vão morrer. Eles morreram imediatamente? Não. Só que aconteceram 3 mortes sobre a vida deles, e são as 3 mortes que alcançam a nossa vida. A primeira morte que eles tiveram foi essa separação de Deus.
Eles agora não tinham possibilidades de se encontrar com aquele que é fonte de vida, com aquele que sustenta todas as coisas, com aquele que tem o amor. Então eu não consigo alcançar, eu não consigo me encontrar mais com ele. Então eu morri espiritualmente. Cada um de nós aqui passamos por esse processo. E a segunda morte que alcançou eles foi essa morte física, porque a partir daquele momento eles tinham data marcada para morrer. A cada dia que nós acordamos, nós descemos um degrau da sepultura. O nosso destino é a sepultura. Então essa morte física, ela veio por conta do pecado. E pior ainda, a terceira e última morte que eles receberam, que nós receberíamos, é a morte eterna. Ou seja, eternamente separado de Deus. Então eu morri espiritualmente, onde eu não poderia alcançar o Pai. Eu agora tenho data da minha morte, onde eu vou ser sepultado. E quando eu morrer, é desesperador, eu vou morrer eternamente. Não tem solução para mim, não tem saída. Então quando João está falando assim, nele estava a vida, ele está dizendo, olha, ele é a vida que te conecta de novo com o Pai. Ele é a vida que faz com que esse relacionamento seja possível de novo. Ele é essa vida espiritual que te conduz de volta à fonte de todas as coisas. E outra vida, essa vida restaurada da ressurreição, onde eu e você sim, alcançaremos a sepultura, mas a gente sabe que a gente vai ressuscitar com Ele, que a gente vai estar com Ele. E a outra vida é saber que nós estamos seguros na nossa salvação. E eu não só vou ressuscitar, mas eu viverei eternamente com Ele. Quando João está falando assim, essa palavra que existia continuamente, que era Deus, estava com Deus, Ele criou todas as coisas e a partir dele todas as coisas foram criadas, Ele era a vida. Ele está dizendo, atenção, gregos, judeus, Primeira Batista de Campo Grande, Ele é a solução para todos os seus problemas. Ele é a solução para todas as questões que nós temos na vida, para todas as mortes que nos alcançaram por causa do pecado. Ele é a vida. E aí ele continua, ele diz, finalizando o versículo 4, e esta era a luz dos homens. Esta era a luz dos homens. Por que João está falando isso? Ele está dizendo, olha, a gente não sabe as trevas que nós estamos. Ninguém aqui sabe as trevas que está, a bagunça que a nossa vida está, o quão as coisas estão fora do lugar, ninguém sabe. Precisa ter uma luz, um feixe de luz para nos mostrar as trevas que nós estamos. Precisa ter uma luz para nos expor a realidade do problema que nós estamos, da morte que nós estávamos. Então João está dizendo, olha, ele era a luz, ele é a luz, porque ele está mostrando a cada um de nós, olha, vocês estavam com dificuldade, vocês estavam em trevas, mas vocês não conseguiam perceber as trevas. Precisou vir a luz para mostrar a escuridão que cada um que estava vivendo. E a outra coisa que significa que este era a luz dos homens foi que ele apontou para a gente, através da luz que iluminou nas trevas, a única direção de salvação que a gente poderia ter. Ele é a luz porque ele mostra o caminho a partir dessa luz, desse facho de luz. Ele não só veio mostrar o quão difícil e impossível era de nos livrar da morte e nos salvar com a luz que ele iluminou as trevas, mas ele veio falar, olha, eu não só vim mostrar a destruição que você estava, mas eu vim mostrar o caminho para a solução. Eu vim apontar para a solução. Eu vim direcionar a solução. Eu vim iluminar o caminho que sou eu mesmo. E aí no versículo 5 ele continua, a luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Quando João está falando isso, ele está dizendo, olha, naquele dia, naquela cruz, a luz começou a brilhar porque ele trouxe salvação. Mas antes disso, naquele dia em Belém, quando ele nasceu, a luz do mundo veio sobre essa terra. Então ele veio sobre a escuridão do mundo, as trevas que estavam no mundo, a solução, a vida. Ele nasceu naquele dia. Então a luz brilha nas trevas. E as trevas aqui que João está falando é literalmente essa humanidade caída, esse reino de Satanás, esse mundo tenebroso que nós estamos vivendo. Então ele está dizendo, olha, a gente estava vivendo nesse reino de pecado, mas a luz brilhou. A luz brilhou. E ele finaliza esse versículo 5 dizendo, e as trevas não a derrotaram. Ele está dizendo que o diabo, ele tentou,
Ele se levantou, ele foi contra, mas eles não conseguiram apagar essa luz que é o nosso Jesus. Ele veio sobre essa terra, ele se encarnou, ele viveu, ele cresceu e ele morreu naquela cruz. Ele pisou na cabeça da serpente, acabando de uma vez por toda com esse domínio sobre a nossa vida. Então quer dizer que a luz no qual nós olhamos hoje, nos lembramos hoje, ela é mais forte do que as trevas. Quer dizer que o pecado não tem a última palavra na sua vida. Ele não te domina mais. Nós continuamos pecando, mas ele não está dominando mais a nossa vida para a gente ser condenado por ele. Então não importa o quanto é difícil. Eu realmente acredito que a perseguição que nós vamos sofrer como igreja vai aumentar cada vez mais aqui no Brasil. Mas existe uma coisa que eu tenho certeza: a morte não pode vencer a vida. As trevas não podem vencer a luz que hoje brilha a partir de nós, refletindo em nós, e nós apontamos para Ele. A luz que brilha sobre as trevas reflete a partir de nós sobre esse mundo de trevas, para que a gente aponte para Ele, para a vida, para o caminho, para a luz que é o nosso Senhor Jesus. E no versículo 6 ele continua: surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Quando a gente está lendo do versículo 1 ao 5, João ele está num patamar muito superior. Ele está falando de algo assim transcendente, algo inimaginável, da palavra que existia, e a partir dele as coisas foram criadas. Ele é a luz. Mas agora ele começa, parece que, a falar de um tal João Batista, que não era ele mesmo, de um tal João Batista. Então, quando a gente olha para essa transição, parece que houve uma interrupção no discurso de João. Mas não, João o que ele fez? Primeiro ele começa a falar de antes da criação. Depois ele começa a falar da criação. Ele desce mais um passo. Agora ele vem para a própria criação. Ou seja, ele vem agora, olha, aquilo que eu estou contando, que parece algo inimaginável, que é algo cósmico, em algum momento ele se relacionou com a gente. Ele invadiu essa terra. E eu quero contar para vocês desse certo João, que foi por ele que tudo começou a ser proclamado. Então quando João, o apóstolo João está falando de João Batista, ele está, olha, vocês que estão me escutando, eu ainda estou sendo muito abstrato, mas deixa eu falar de algo que aconteceu, que não é um mito. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. E aqui é proposital ele dizer que surgiu um homem. Agora ele está falando da criação. Antes eu estava falando daquele que não foi criado, agora eu estou falando da criação. E aí no versículo 7 ele diz: ele veio como testemunha, para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. João Batista, ele não teorizava sobre Jesus, ele não imaginava sobre Jesus, ele literalmente testemunhava de quem Jesus era. Ele falava daquilo que ele sabia, daquilo que ele tinha relacionamento. E ele vai dizer que a luz veio a fim de alcançar todos os homens que crescem. Ele está dizendo, olha, essa luz que começou a se relacionar, a se conectar com a criação, a partir de um homem chamado João Batista, para que ele comunicasse, era para todas as etnias, para todas as nações, para todas as sociedades culturais. Então isso aqui é uma mensagem de esperança, onde eu e você estávamos nesse mundo de trevas, com as mortes alcançando o nosso coração, mas aí vem alguém começando a falar de uma luz, testemunhando sobre essa luz e dizendo, essa luz pode te alcançar. Mas aí, a partir do versículo 9, ele diz o seguinte: estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. O apóstolo João, ele continua escrevendo, olha, agora eu falo de alguém que testemunhou da luz, mas eu quero continuar um pouco mais essa história. Eu quero contar para vocês um pouco mais até onde essa luz foi. E a primeira coisa que vocês precisam saber é que essa luz é a verdadeira luz. Quer dizer que essa luz não é mais verdade do que outras verdades, é que ela é a única verdade. É que ela é genuína, ela é autêntica. Ou seja, qualquer outra luz é imitação barata. Qualquer outro caminho não é verdade. Jesus é a única luz, ele é autêntico. Então você sendo enganado por qualquer outra religião, por qualquer outro Deus, não é luz, é só uma imitação barata. Ele é a verdadeira luz, é a luz real, que faz o quê? Que ilumina todos os homens. Ele está dizendo aqui que essa luz, ela de alguma forma, sem distinção, alcança todos, seja para alcançar para a salvação ou seja para julgar. Eu sei que ela vai expor para julgar,
mas ela também vai trazer para esse caminho, indicando o caminho de salvação. E aí ele continua no versículo 10 e diz: aquele que é a palavra estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o recebeu. O apóstolo João está dizendo, olha, depois de João Batista testemunhar, começou a acontecer algo na história e parece que essa luz começou a entrar na história um pouco mais. E aí quando o mundo conheceu essa palavra, ele estava aqui presente, e ele estava presente naquilo que ele criou. Mas ele que é a palavra que tornou todas as coisas existentes, inclusive as pessoas, a própria criação rejeitou ele. O próprio mundo não o reconheceu. Isso é uma ironia muito grande. E João está fazendo intencional aqui. Ele está dizendo, olha, a palavra que criou o mundo, a palavra entrou no mundo, ela foi a luz que iluminou as trevas, ela mostrou o caminho, esse caminho de vida que era a solução para todos os nossos problemas. Ela ia acabar com todas as mortes, as físicas, as espirituais, a morte eterna. O mundo deveria reconhecer ele, mas o mundo rejeitou. Ele está propositalmente falando, olha que ironia. Eu e você, por conta do nosso pecado, rejeitamos aquele que simplesmente era a existência antes da existência que sempre existiu, que era a vida e que criou todas as coisas, sustenta todas as coisas. E ele continua no versículo 11, ainda completando essa ideia, falando, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. E aqui ele está diretamente falando, olha, ele veio para aqueles que eram as suas pessoas, o seu território, a sua casa, Israel. Mas Israel não o recebeu. E não só o recebeu, o ignorou. Sabe, ele passou batido assim. E o pessoal, esse é mais um. Não. Eu não só ignoro você, mas eu rejeito você. Rejeito, e aqui no sentido de um relacionamento. Eu não quero só não saber quem você é, mas eu intencionalmente decido não me relacionar mais com você. Mas aí ele continua no versículo 12. Gente, essa aqui é a parte que alcança o nosso coração. Ele diz assim, contudo, mas aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Ele fala primeiro dessa tragédia de rejeição, mas aí agora ele vem com a mensagem de esperança que alcança o nosso coração. Ou seja, aqueles que receberam, que creram, ou seja, aqueles que intencionalmente olharam para esse Jesus e falam, não, ele é a palavra, ele é a vida, ele é a solução, ele é a luz, eu quero agora me relacionar com ele. Sabe o que acontece? Deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. E aqui filho de Deus não é como o apóstolo Paulo fala nas cartas dele sobre a adoção. João está falando de outra coisa. Ele está falando assim, olha, você agora teve um outro nascimento, o nascimento espiritual, o nascimento do próprio Deus. Ou seja, a partir desse momento você não tem só os direitos de ser filho, mas a sua origem ela passa a ser divina. Sabe o que isso quer dizer? Se eu nasci daquele que tem a vida, a partir desse momento, espiritualmente falando, essa vida começa a habitar em mim também. Isso quer dizer que nesse momento onde eu recebo Jesus e começo a crer, a vida que estava nele começa a habitar em mim. Não porque eu sou fonte dessa vida, mas porque eu nasci espiritualmente de Deus. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que aquela morte que nós merecíamos, a morte física, a morte espiritual e a morte eterna, ela não existe mais, ela foi anulada. Eu olho para a minha vida e eu sei que há esperança de uma vida eterna ao lado dele. Gente, alguém dá um glória a Deus, pelo amor de Deus. Maravilhoso ver João dizendo, olha, rejeitaram, mas existe um povo que creu. Existem pessoas que decidiram se relacionar com ele. E essas pessoas agora têm a vida habitando em cada uma delas. Em cada uma delas. E aí no versículo 13 ele vai dizer, olha, os quais não nasceram por descendência natural. Ele está falando da gente, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Ele está dizendo, olha, aquilo que aconteceu com você, esse nascimento espiritual, onde você é filho de Deus, não foi algo que alguém decidiu. Ou seja, ele vai dizer, descendência natural, nem pela carne, nem por algum homem. Ele está falando, olha, não foi duas pessoas que se uniram, um homem e uma mulher, e decidiram, nós vamos ter um filho. Não, ele finaliza dizendo, mas nasceram de Deus. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que desde o início da sua salvação e de ter um encontro com essa luz e com essa vida, foi o Deus o agente desde o início.
Não foi humanamente que você decidiu, ou humanamente que duas pessoas decidiram para gerar você. Não, ele está dizendo, olha, você não contribuiu com nada. Com nada. Não é porque você era melhor ou mais religioso, ou porque Deus viu bondade em você. Foi pura graça de Deus, soberania dele, que deu o passo para te alcançar e decidir, você sim vai ser o meu filho. Eu vou fazer você nascer espiritualmente para que a vida da palavra habitasse em você. Não é o nosso louvor que nos colocou aqui. Não é a nossa mentalidade intelectual que nos colocou aqui. Foi a pura graça de Deus. Pela vontade de Deus. Vamos lembrar aqui o que João está fazendo, porque é muito importante. Ele está dizendo sobre antes da criação, que a palavra ela vivia eternamente e continuamente, que ela criou todas as coisas, que ela era a fonte da vida, que ela era a luz dos homens. Depois ela desceu sobre a criação e ela foi essa luz que brilha nesse mundo. Ela enviou João Batista e João Batista começou a testemunhar dessa luz, mas aí o mundo rejeita essa luz, Israel rejeita essa luz, mas alguns creram, alguns nasceram de Deus, alguns se tornaram filhos, mas isso tudo é maravilhoso. As pessoas estão ouvindo esse discurso de João e falam, nossa, mas isso é lindo. Incrível isso que você está falando, mas como na prática isso acontece? Como que eu nasço de Deus? Como que eu recebo a vida? Como eu não tenho essa morte? Porque você está falando da palavra, a palavra ela é atemporal. Eu sou temporal, eu tenho início e fim na minha existência. Como que algo que nunca iniciou a sua existência, é eterno, pode se relacionar comigo? A palavra ela é divina, eu sou humano. Como que eu posso me conectar com o divino? É impossível fazer isso. Ou a palavra ela é completamente santa. Como que eu, pecador, na realidade que eu estou, eu posso me relacionar com isso? Então, João ele constrói até o versículo 12 para que uma pergunta começasse a surgir na cabeça de cada um, falando assim, olha, precisa ter uma peça no quebra-cabeça. Precisa ter alguma ponte. Precisa ter alguma coisa que seja Deus, para representar Deus, mas também alguma coisa que seja humano, para me representar, mas tem que ser sem pecado e tem que ser poderoso o suficiente para vencer o pecado. João Batista não serve, porque ele é igual a mim, pecador. Eu não sirvo, porque eu não consigo fazer nada pela minha vontade, eu estou morto. Então como que eu posso resolver isso? Essa pergunta que começa a surgir na cabeça daqueles que estão ouvindo, João agora começa a falar no versículo 14, ele diz o seguinte: aquele que é a palavra tornou-se carne. Essa é uma das frases mais profundas já registradas na nossa história. Aquela palavra, ela se encarnou. Ela se tornou humano. Primeiro, ela era, simplesmente era, existia eternamente. Depois, agora, ela veio a ser. Ela se tornou, ela se iniciou. Quando aquele público, os dois públicos estão ouvindo João, e primeiro a gente tem o grego e o outro judeu, eles estão falando, não, peraí, o que você está me dizendo é que a filosofia, aquilo que é abstrato, aquela ideia que rege o universo, ela se tornou uma pessoa real. Isso é impossível. Ela se tornou alguém material, isso é impossível. O que você está falando não faz sentido. Enquanto isso, os judeus que estão ouvindo e falam, não, você está me dizendo que a palavra, a Torá, a sabedoria humana, ela se transformou numa pessoa, e pior, morreu na cruz, blasfêmia. Isso não existe. Mas para nós que somos esses que não rejeitaram, que nascemos de Deus novamente, a gente olha para essa afirmação e fala, como que alguém pode ser 100% Deus e 100% humano? Qual que é a resposta? Não sei. Eu só sei que foi assim. Você quer conhecer a Deus? Você quer ouvir a Deus? Você quer entender a Deus? Olhe para Jesus. Jesus ele não veio trazer uma mensagem de Deus, ele é a própria mensagem de Deus. Jesus ele não veio explicar a Deus, ele é a explicação de Deus nele. Jesus se encarnou, e aí a gente começa a olhar para esse cenário construído por João até o versículo 13, e a gente começa a olhar para a humilhação que a palavra teve até se tornar homem, de quem ele era, até se tornar
criatura e passar pelo sofrimento que ele passou, a gente olha para a humilhação dele e fala, cara, isso aí não faz sentido. Que amor é esse que levou a palavra, que existia antes de tudo, que tornou todas as coisas existentes, que sustenta todas as coisas, que tem a vida, que gera a vida, que a luz decidiu vir para essa terra, decidiu nascer, crescer, ser ensinado, passar fome, se cansar, dormir, chorar, sofrer e morrer naquela cruz. Não faz sentido. Não faz sentido. João está dizendo para a gente, olha, realmente não faz. Esse é o escândalo da cruz. É por isso que essa história nunca poderia ser contada por alguém. Só pode ser uma história divina. Só pode ser uma história sobrenatural, e é a nossa história. Essa é a nossa história. Quando nós olhamos para aquele dia onde o bebê nasceu numa manjedoura e nós celebramos isso, nós vivemos esse período com essa expectativa de nos lembrar que essa também é a nossa história, que Ele se encarnou por cada um de nós. Entenda, a palavra ela não deixou de ser Deus. Ela só teve uma nova natureza nela, que é a natureza humana. Elas não se misturam, elas não mudam. Ele continua sendo sempre Deus e sempre ser humano. Elas não se dividem. Mas essa era a única chance que a gente tinha. Era a única solução, porque pensa o seguinte: a palavra ser homem, ser humano, ela só poderia ser humano para nos representar. Se ela não fosse humano, ela não poderia nos representar, não substituir a nossa morte. Se ela não fosse humano, ela não poderia morrer no meu lugar, ela não poderia ser tentado, ela não poderia sofrer, ela não poderia me substituir. Mas também, se não fosse Deus, ela nunca poderia me salvar. Ela nunca poderia ter poder sobre a morte, ela nunca poderia vencer os pecados. Então, a encarnação de Jesus, ela é absolutamente necessária para a nossa redenção. É por isso que essa história contada é a nossa história. É cada um de nós aqui. E ele continua dizendo, viveu entre nós. Aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. A palavra aqui, ele armou tenda, ele fez morada. E aqui João, ele está falando diretamente sobre o Antigo Testamento. O que aconteceu no Antigo Testamento? Tinha um templo. E Deus manifestava a sua glória no templo. Deus revelava a sua presença no templo. A gente vê isso em vários textos do Antigo Testamento. Mas quando a gente abre Ezequiel 10:18, diz o seguinte: a glória do Senhor saiu. A presença de Deus foi embora. Ezequiel 11:23 diz: a glória do Senhor subiu e parou sobre o monte que está ao oriente da cidade. Ou seja, a única solução, a única chance das pessoas se salvarem foi embora. Eles foram abandonados. Eles foram esquecidos por Deus por causa do próprio pecado. Então, quando João está dizendo assim, olha, aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós, ele está dizendo, vocês lembram daquela presença de Deus, da glória de Deus que nos abandonou? Ela voltou. Vocês lembram daquilo que era a nossa única solução, a nossa única salvação? Ela agora está habitando entre nós novamente, andando pela Galileia, alcançando homens, comendo peixe frito. Aquela que era o único caminho, a única luz nas trevas que a gente vive, já está vivendo entre nós. E não é mais um edifício, mas é uma pessoa andando por essa terra. Existe uma palavra que diz que é uma palavra que significa Shekinah, que significa glória de Deus. No Antigo Testamento, a Shekinah deixou o povo de Israel. A glória de Deus deixou o povo de Israel. E aí João está vindo e falando, olha, a Shekinah voltou. A Shekinah retornou. A glória de Deus retornou sobre essa terra. E é um homem que morreu naquela cruz. E por causa da morte dele naquela cruz, a glória do Senhor Jesus pode habitar cada um aqui no seu quarto, no seu trabalho, no seu ônibus indo para a faculdade. Essa é a notícia maravilhosa. E ele continua dizendo, ele fala assim, vimos a sua glória. Glória como unigênito vindo do Pai, cheia de graça e de verdade. Então João está dizendo para eles, olha, eu posso dizer isso que eu estou dizendo, sabe por quê? Porque eu vi, eu contemplei. Eu andei com Ele, eu toquei nele, eu recostei a minha cabeça nos ombros dele, eu ceiei com Ele e eu vi alguém cheio de graça, sem pecado, cheio de verdade, que é absolutamente Deus, mas era absolutamente humano. Eu sei do que eu estou falando, eu sei do que eu estou dizendo. Ele diz glória como unigênito vindo do Pai, ou seja, ele está dizendo, ele era único.
Não existiu e nunca vai existir alguém como Ele, unigênito no sentido de único da sua classe. Jesus é o único Salvador que existiu e sempre vai existir para a humanidade. Não existe ninguém igual a Ele, que fez algo como Ele fez, como Ele era. Nós vimos, cheio de graça e verdade, essa graça que nos alcançou, porque Deus deu o primeiro passo, essa graça que nos trouxe a salvação, porque Deus, pela sua soberania e graça, nos alcançou, e cheia de verdade, porque ela chegava até nós e revelava o nosso pecado, dizendo qual era a verdade, mas ela também nos conduzia nesse caminho de salvação. Eu vi, eu contemplei. Santo Agostinho, ele vai dizer sobre esse texto, sobre a encarnação, ele diz o seguinte: a criatura, o Criador se fez homem, para que a régua das estrelas fosse amamentado pela mãe. Aquele que media as estrelas teve que ser amamentado pela mãe, para que o pão sentisse fome, para que a fonte sentisse sede, para que a luz dormisse, para que o caminho se cansasse da jornada, para que a verdade fosse acusada de testemunho falso, para que o mestre fosse açoitado, para que a fundação fosse suspensa no madeiro, para que a força se tornasse fraqueza, para que a cura fosse ferida, para que a vida morresse. Esse é o paradoxo da encarnação, onde a minha fome, Jesus assumiu. A minha sede, Jesus assumiu. O meu cansaço, Jesus assumiu. As minhas aflições e os meus sofrimentos, Jesus assumiu. As minhas fraquezas, Jesus assumiu. Mas o melhor de tudo, a minha morte, Jesus assumiu. Esse é o tempo que nós vivemos de advento, onde nós olhamos para trás e nos lembramos do que Ele fez, mas a gente olha para frente e se lembra que Ele vai voltar. Isso já aconteceu, mas nós olhamos para frente, onde Ele vai voltar. E todo olho verá, e Ele vai julgar, e reunirá toda a sua igreja, e vai julgar os vivos e os mortos, mas vai estabelecer o novo céu e a nova terra. Então nesse período nós criamos essa expectativa, não só pela alegria de se lembrar do que aconteceu, mas a expectativa do que vem pela frente. Pode ser que eu esteja vivo, pode ser que eu esteja morto, mas eu tenho certeza absoluta que está na história, já tem uma data marcada. Jesus vai voltar e acabar com todas as injustiças e toda a morte que alcançou nosso coração, e todas as trevas que nos alcançaram sobre essa terra. Nós sabemos que a luz já venceu e que a morte já foi derrotada. Por mais que as trevas se levantem na sua vida, a luz que está em você é maior do que isso. A luz que está em você brilha muito mais. Você sabe por que existe luzes de Natal? As pessoas contam algumas histórias que em 200 anos, 400 anos depois de Cristo, surgiu um imperador que queria reverenciar o sol e criou toda essa cultura de Natal. Gente, isso não é verdade. No primeiro e segundo século, a igreja já comemorava o Natal. Eles já botavam luzes de Natal. Sabe por quê? Eles queriam botar nesse tempo de advento, de se lembrar que a luz entrou no mundo, que a luz brilha sobre as trevas. Então quando nós fazemos essas iluminações, como a gente vê na rua ou na sua própria casa, existe uma mensagem sendo comunicada ali. Aquilo está apontando para algo muito maior. Está dizendo: a luz veio, a luz brilha. E nesse tempo nós nos lembramos disso. Nós criamos expectativa porque a luz está em nós, mas ela também vai voltar. Então eu quero dar uma dica para você: coloque luzes na sua casa. Compra, pisca-pisca. Quem sabe isso até um meio de evangelização, para que toda vez que você ande à noite nas trevas, que é o símbolo disso, você se lembre: não, mas existe uma luz que invadiu as trevas. A minha história, ela é maior do que isso. Ela não são essas trevas que permeiam as situações que eu vivo. Existe uma luz que invadiu as trevas. Outra coisa que nós podemos fazer é ler as escrituras desse período, da expectativa de Maria e de Isabel, e depois da luta que eles viveram para ter Jesus, e depois Jesus fugindo, para que a gente se lembre do que aconteceu. E também a gente comece a ler Apocalipse, para se lembrar que Ele vai voltar e nos dar esperança. Para quem gosta de disciplinas espirituais, o que você pode fazer é confessar pecados a Deus, para que as trevas que estão em você recebam a luz dele. Para você se lembrar que você não está dormindo na expectativa da volta dele, você está acordado, pronto, esperando, ansiando, gerando expectativa no seu coração. É tempo de se arrepender.
essa história ela não para aqui. Ela continua ao longo do tempo e a gente passa nessa terra. E o mesmo João, apóstolo João, velhinho, com 90 e poucos anos, também escreveu um livro chamado Apocalipse. E esse mesmo João que contou essa história da revelação de Jesus nessa terra, da encarnação dele, ele começa a escrever uma nova história, só que agora falando do futuro. Uma nova história que nós vamos viver. Apocalipse 22:20 diz: aquele que dá testemunho dessas coisas, ou seja, Jesus, diz: sim, venho em breve. Venho em breve. Você imagina o apóstolo João que escreveu o Evangelho de João falando da carne, da palavra que se encarnou, falando de Jesus que veio sobre essa terra, e anos depois ele está ainda esperando. Nessa expectativa aí, Jesus vem sobre ele e revela: olha, lembra da primeira parte da história onde eu vim? E eu quero revelar para você a segunda parte. Eu vou voltar. Eu vou voltar assim como eu disse. Eu retornarei. E aí João, na sua carta de Apocalipse, ele diz: amém, vem Senhor Jesus. Esse amém, vem Senhor Jesus de João não é tipo assim, Jesus falando para ele: olha, eu vou voltar, e João, amém, glória a Deus. Não, não. Aqui no original é uma expressão de urgência, de anseio, de desejo ardente, de expectativa de João. Ele está dizendo: amém, Senhor, vem mesmo, vem sobre nós, Maranata, Senhor Deus. Aquela luz que brilhou precisa brilhar, o mundo está em desespero. Então João está dizendo: amém, vem mesmo, e não demora. Nós precisamos do Senhor. Então nesse período de advento que nós passamos, nós descansamos também nessa promessa, na expectativa de que Deus vem, Jesus vem, se lembrando, mas esperando. Eu não sei como a sua vida está, ou quanto as trevas invadiram o seu coração, mas eu quero dizer para você essa noite: existe uma luz poderosa que já veio sobre essa terra, e ela pode estar sobre a sua vida. Eu quero fazer um chamado agora especial para você que não teve um encontro com essa luz ainda. Você que olha para a sua vida e fala assim: olha, minha vida está em trevas. E gente, não é nenhuma vergonha, eu já estive nesse lugar. Trevas, ruína, inferno. Nós já tivemos, e não foi pelo merecimento, foi porque Deus deu o primeiro passo. Então você que está vivendo nessas trevas, eu quero te fazer um pedido com muita coragem, para que você fique de pé no seu lugar, para que você se levante, para que a gente possa orar junto e dizer: eu já vivi isso, mas existe uma solução, existe uma luz para você. Se você está do lado de alguém que sabe que está vivendo algo, encoraje essa pessoa, diga: eu vivi nisso, eu estou assim. Fique de pé no seu lugar, que nós queremos orar pela sua vida. E eu quero fazer o segundo chamado aqui, intencional. Talvez você já teve encontro com essa luz em algum momento, mas você deixou as trevas invadirem seu coração, você deixou com que a esperança fosse embora, você deixou com que o mundo ditasse as regras. Mas existe uma história sendo contada, e Deus está te chamando para você participar dessa história, criando expectativa e esperança do seu coração. Eu quero pedir para você ficar em pé também do seu lugar, que nós queremos orar por você. Nós queremos poder juntos, como igreja, orar pela sua vida e dizer: olha, as trevas não venceram. As trevas não venceram. Você que está, alguém que ficou em pé no seu lugar, você é a igreja, você é a luz, se levante e ore por essa pessoa. Se tiver alguém do seu PGM, fique de pé e vá orar por essa pessoa. Gente, não é para ficar ninguém sozinho. Todos que se levantaram, não é para ninguém ficar sozinho. Comece a orar por essa pessoa, comece a ministrar no coração dela, comece a dar palavras de encorajamento. Nós esperamos o Senhor Jesus. Senhor Jesus, nosso coração anseia. Se há falta desse anseio, Espírito Santo gera esse anseio, essa ansiedade de expectativa de que Jesus vai voltar, de que Ele é a esperança, de que Ele é a luz, de que Ele pode acabar com as nossas trevas. Ele se encarnou, nós nos lembramos disso e geramos expectativa pelo que virá. Deus, em nome do Senhor Jesus, nós queremos colocar nossas vidas diante do Senhor, que nesse tempo nós podemos nos lembrar, e que no Natal nós podemos celebrar a sua vinda, a luz que invadiu as trevas, a palavra que se tornou carne, a humilhação que o Senhor sofreu, para que a gente pudesse ser encontrado por essa vida que nos livra de todas as mortes que nós teríamos.
Deus, alcança, nos lembre, conecte a nossa realidade com a sua realidade, com a sua agenda, com o seu tempo, a nossa história com a sua história. Que a gente também seja essa luz que invade as trevas. Onde a gente vá, que a gente fale do seu amor, da sua palavra, daquilo que nos alcançou e da nossa salvação. Se você está sentado, eu quero pedir para você ficar em pé do seu lugar. Comece a orar pelo seu coração. Se há falta de fé, comece a orar pedindo mais fé da parte do Senhor para você crer nessa palavra. Se há falta de expectativa do futuro por algo que te aconteceu, por algo que te alcançou, que o Espírito Santo renove a sua esperança, renove a graça dele que te alcançou. Se você estava pensando em dar fim à sua vida, eu quero dizer que a vida te alcançou. A vida do nosso Senhor Jesus, Ele morreu por você, Ele deu a sua vida por você. Se você não tem esperança de plano, de futuro, de carreira, de família, eu quero dizer que Deus invadiu essa terra para restaurar todas as coisas, e Ele quer restaurar a sua vida, começar de novo. Ele tem poder para fazer isso, fazer você nascer dele, para ter uma origem divina e viver nessa terra como alguém que vive as leis dos céus. Deus, mais uma vez nós queremos nos colocar diante do Senhor. Nós queremos declarar: Maranata, Senhor, vem sobre essa terra, vem sobre nós, volta, Senhor. Nós queremos cumprir nosso papel como igreja, mas não tem que ter anseio maior do que nos encontrar com o nosso amado, com o nosso Salvador, com o nosso Deus que se doou, que deixou a eternidade, invadiu a nossa terra para alcançar o coração de cada um que está aqui.